Começando então o estudo semanal, aqui para o mini dólar, semana do dia 18 de setembro, começando pelo tempo gráfico mensal primeiro. Ainda está em canalzinho de baixa, em região de 50% de canal, tá? Então nessa região aqui não vejo alguma convicção de que lado que pode pegar, porque meio de canal pode acontecer de tudo, diferente das extremidades, que aqui na ponta superior tem mais força de queda e na ponta inferior tem mais força de alta. E aí no mensal aqui o que eu preciso ressaltar, que no mês anterior formou um padrãozinho 1, 2, 3 aqui de alta, e este candle atual de setembro por enquanto está sendo um inside, não rompeu a máxima do candle 8 de agosto para confirmar o padrãozinho de alta. Se tivesse rompido, estaria confirmado esse padrão, então não rompeu. Então é um padrão isolado, não houve a confirmação ainda, porém faltam quase uns 10 dias ainda para o mês acabar. Pode acontecer muita coisa, por enquanto então não foi acionado esse padrão altista. E aí já para o tempo gráfico semanal, a gente tem alguns detalhes aqui importantes para relembrar, que tinha duas figuras gráficas, deixa eu desenhar para relembrar, que era essa daqui, um triângulo descendente e também ao mesmo tempo um caixote. Ambas foram rompidas, fez uma troca de polaridade, caiu, chegou em região de fundo importante, suporte, alvo de projeção, espelhamento, e aí travou nesse fundo, formando alguns padrões aqui de absorção, 1, 2, 3, e subiu. E aí nessa subida, voltou para essa região de troca de polaridade de novo. Só que aí nessa região aqui, acabou confirmando um outro tipo de figura, que é este canalzinho aqui. Respeitou então a LT inferior e chegou quase próximo da LT superior, porém, a gente sabe graficamente que não chegou. Em relação a candles aqui, a gente viu aqui um padrão 1, 2, 3 de compra que foi acionado nesse 32 e deu prosseguimento ao movimento altista, só que não o suficiente ainda. E aí houve 34, 1, 2, 3 de venda, não foi bem acionado, voltou e testou esse topo. O que a gente vê aqui é que a força altista ainda está predominante por causa desse movimento que teve aqui. Voltou e travou nessa região, então a força altista ainda é predominante, não rompeu esse fundo aqui. Só que esse topo, ele não é qualquer topo, e esse fundo agora infelizmente não é qualquer fundo, então a gente tem trava de topo e trava de fundo, região aqui que vai ser importante de decisão nos próximos dias, então ficar atento nessa região de resistência e esse suportezinho aqui. Até porque nós temos essa SLT aqui também, que eu vou ressaltar nela no tempo gráfico diário. De médias, eu não vejo nenhuma relevante aqui no momento próximo. Infelizmente, 20 está cortando, 9 já está cortando já tem um tempo, então nada de médias relevantes. A gente vê aqui que nesse movimento de alta retração está segurando, que é 50%, então essa região. E aí do semanal, deixa eu ver o que mais que eu preciso ressaltar. Candle 35 pode ser um bull 180. Acabou não sendo um bull 180 que deu prosseguimento ao movimento altista. Simplesmente travou nesse topo, não deu prosseguimento esse 35 aqui. Então eu vou tirar isso. E tenho que ressaltar também que formou aqui um fundo duplo. E esse fundo duplo ainda não foi desqualificado. Então está em região de troca de polaridade para tentar subir. E aqui possível OCOI, deixa eu ver de possível OCOI. Eu acho que eu tinha visualizado um OCOI desse movimento ombro, cabeça, ombro. Ainda tem esse possível OCOI, mais um movimento então padrão altista. Do semanal mais nada a ser ressaltado, já o diário aqui a gente vê esta LT, importante. E aí fez uma troca de polaridade, tentou subir, travou nesse topo, não conseguiu. E aí tá voltando para essa região que no semanal eu ressaltei que topo e fundo dessa consolidação são regiões importantes para confirmação de uma direção. Então ainda tem que considerar essas duas regiões aqui. Deixa eu ver se eu tenho marcado no outro layout. Tenho aqui marcado. Eu recomendo que vocês tenham marcado também essa região aqui de baixo e essa região aqui de cima. Tenham marcado aí no gráfico. Voltando para cá. Esse tipo de padrão que está formando pode ter duas possibilidades, ser um padrão de reversão, aqui formando um topo duplo, ou pensando no pior, é um padrão que pode ser lateralidade,
porque já tem 2 toques. E aqui pode vir a formar o terceiro toque de fundo, confirmando a lateralidade. E aí no diário, então, está próximo de 5 aqui, preço de 5, testou, não conseguiu romper, essa região segue muito forte, não é qualquer região, é preço de 5, não conseguiu romper, está em fase de correção complexa, está próximo de região de suporte e pode ser topo duplo ou lateralidade. Outra coisa que eu preciso ressaltar, de candles aqui eu não vejo força. A força de alta foi anulada pela de força de queda. Força de alta foi anulada por força de queda. Então, o que está predominando ainda é essa daqui anterior, que ainda está segurando o movimento. Já de médias, claramente, se no semanal eu não vi nada, no diário não vai ter também. A 200 está tentando se aproximar, mas ainda está agora longe. Diário aqui, a IFR está ok. Nada mais a ressaltar, foi uma barrazinha ignorada, mas em região que não tem nenhuma convicção do que pode vir a acontecer. Nos 60 minutos a gente vê aqui que acabou formando, e isso foi muito importante na semana, esse ombro, cabeça, ombro, um padrão de reversão que acabou confirmado, fez uma troca de polaridade nesse ato aqui e caiu. E se eu pegar a projeção desse topo com esse fundo e jogar para baixo? Deixa eu pegar aqui. Temos a região próxima aqui de primeiro alvo já cravado, região forte. Então, pode ser uma trava junto com essa região aqui de força compradora inicial, junto com o alvo do oco. Okoi não, oco. Outra coisa que eu preciso ressaltar do 60... Deixa eu abrir. 60 está próximo do preço de 5, está em fase de correção complexa, está próximo de região de suporte. Opa, isso aqui eu anotei, foi no tempo gráfico errado. Espera aí. Já no 60 confirmou um oco e está próximo de primeiro alvo macro junto com suporte. E anulou praticamente essa força compradora do 60. Então, a gente vê pelo 60 como que essa região de fundo é interessante. É uma região que tem liquidez, então estejam preparados, porque pode dar alguns gatilhos de pré-tendência nessa regiãozinha aqui. Então, no gráfico oficial eu tenho, ainda pode ser interessante pensar em pré-tendência nessa região, então tenho anotado. Tomar cuidado com isso nos próximos pregões. E aí, então, nos 60 minutos, basicamente isso que eu tinha que ressaltar. Não tem muita coisa, porque pode vir a ser lateralidade ou pode confirmar o oco, pode confirmar o topo duplo que eu falei do diário. Então, 60 minutos, basicamente isso. Tem uma força aqui de venda lateralizando e pode dar sequência a esse movimento de queda. Média de 20 está se aproximando para tentar jogar o preço. Então, a média de 20 vai ser decisiva. Média de 20 será decisiva para pré-tendência de baixa. Já no IFR tá ok. O IFR já na quinta-feira tinha acionado. E aí não era interessante pensar em movimentos baixistas nas primeiras horas e acabou sendo ativado, né? Ficou infelizmente lateral pelo resto do dia da sexta. E aí aguardar para a gente ver a reação da média de 20. Já no tempo gráfico de 15 minutos, basicamente um caixote aqui lateral, que eu vou deixar marcado também, um gráfico oficial. Recomendo que vocês tenham, que a depender de como abra amanhã, vai ser uma região interessante para a gente analisar. Vamos supor, deixa eu filtrar para o 5 agora, como que abra. A gente tem a média de 200 aqui no 5 sendo testada no final do pregão de sexta, e aí pode ser a reação dela agora, a gente tem que esperar ela reagindo. Então, qual que é a reação que a gente espera dela? De queda, movimento de queda. E aí, se chegar nesse fundo aqui, vamos supor que abra com um gapzinho sem gap. Para pensar em movimento de pré-tendência vai ser um pouco mais complicado, porque vai exigir das médias de 9 e 20 criar um tempo aqui para ancorar e a gente pegar um movimento baixista para pensar em pré-tendência desse fundo. Vai ser um pouco mais complicado. Eu acho que talvez um pós seria mais interessante. Rompe essa mínima e faz um pós-rompimento após o rompimento dessa mínimazinha aqui, em pré-tendência de baixa. Agora, em movimento de alta, só
média de 9 e de 20 ficar acima da 200 e pega movimento de pullback após o rompimento. Então tomar cuidado com o jeito como fechou na sexta, movimento lateral. Outra coisa que eu preciso ressaltar agora então, não é em canal mais, agora é caixote de lateralidade. Aqui nos 5 minutos, basicamente sexta-feira mal movimentou, não teve range grande, pelo contrário, range curtíssimo, de 20 pontos. Em relação ao DXY, a gente vê que está em região de resistência, aqui importante, que é desse topo aqui anterior, está bem próximo. Candle de sexta foi um candle de rejeição, isso aqui foi um pullback, uma renovação de máxima, está ancorada apenas pela 9 agora. E aí talvez a média de 20 pode ser testada a qualquer momento. Sendo assim, se a média de 20 ser testada nos próximos dias, a gente pode ver um movimento baixista aqui no DXY, que pode influenciar o movimento aqui também para ser baixista. Só que o que é interessante, que esse movimento de alta aqui, a gente não acompanhou. E aí, será que o movimento de baixa, quando acontecer, a gente não vai acompanhar? E a gente começa a fazer o movimento de alta na hora que aqui começar a fazer o movimento de baixa? Então, no macro, a gente não está acompanhando mais o movimento. Então, não esperem por boas correlações aqui em relação ao DXY e o que está acontecendo aqui também no mercado interno. Então, agora do mini índice para a semana do dia 18, tempo gráfico mensal aqui, a gente tem um padrão de canal que foi rompido e esse canal pode ser uma bandeira de alta. Temos aqui o rompimento já desse canal nessa região aqui e meio que está fazendo uma troca de polaridade para voltar a subir, é o que eu espero desse movimento. E também tem um outro tipo de figura aqui sendo formado, que é um ombro, cabeça, ombro invertido, que também é um padrão altíssimo. Então, duas figuras aqui para impulsionar o movimento para cima. E aí a gente tem aqui do mensal alguns padrões de candle, que eu ressaltei nas últimas semanas. 4 candles de alta tende a ter correção depois. 4 candles de alta, e isso aqui foi no Ibov de alta, depois correção. 4 candles de alta, depois correção, 4 candles de alta, correção, 4 candles de alta, correção. Então, o mês de agosto confirmou esse padrãozinho. E aí, agora o candle seguinte, se vai ser de alta ou de baixa, não tem padrão aqui. Por exemplo, foi 2 de baixa, depois 1 de alta. Não tem padrão. Foi 1 de baixa, depois de alta. Não tem padrão em relação a isso. O padrão era ali 4 de alta, depois correção. E aí, aqui do mensal, a gente vê que o movimento de alta está bem forte. Porque retração aqui, se eu for considerar, nem testou o primeiro nível de retração, já está querendo voltar a subir. Então, se realmente chegar nessa região desse topo aqui, a gente vai ver a formação de um pivôzinho pivô forte, característica um pivô forte, porque nem chegou em retração desta pernada de alta aqui. E aí, um semanal agora, detalhe, formou um padrãozinho, 1, 2, 3 de venda, padrão de candle que não foi acionado ainda, não houve o rompimento dessa mínima para confirmar esse padrão, para ser uma correção mais forte. Então, por enquanto, tá ok, faltam alguns pregões para o mês de setembro acabar, mas esse candle atual está sendo inside dentro do candle anterior, sendo assim, por enquanto, o padrão altista mais forte. Já no semanal, a gente vê aqui como que está bem travado nessa região, está se formando praticamente todos esses candles dentro desse 24, então, mas dentro, se for considerar o corpo, né? Porque se for considerar a sombra, a gente teve uma renovação de máxima, mínima, confirmando aqui uma característica de alargamento, que nessa região esse tipo de alargamento tende a ser um padrão de continuidade, só que alargamento é bem perigoso. De qualquer forma, o que eu preciso deixar anotado aqui é essa regiãozinha desse fundo, acho importante, porque aí a partir daqui vai acabar a força desse candle 24. E essa região de máxima também que compõe do semanal, muito forte, tem essas duas regiões marcadas. O semanal aqui não vejo o que comentar de padrão de candle, porque praticamente está andando de lado, então nada a ressaltar. Deixa eu ver o que mais que eu preciso ressaltar aqui. Já em relação às médias, claramente, a gente vê aqui a média de 20, eu achei que ia haver rompimento desse 33 para baixo, não houve. E aí a média de 20 está reagindo de novo. O que é bem interessante, porque aí vai confirmar a questão do alargamento, pode vir buscar o topo desse alargamento. Mas por enquanto o que a gente vê aqui é a reação da média de 20. Tomar cuidado em relação a ela, achei que ela não estava tão forte assim, acabou reagindo. Então
Média de 20, reagindo com força de alta. No semanal, mais nada a ser ressaltado. Olhando assim graficamente, isso aqui parece um respiro para poder romper essa máxima. Fica bem interessante e tem fatores externos para isso também acontecer. Bem interessante graficamente esse movimento aqui, tá? E se a gente for considerar agora o diário, né? O diário, médias praticamente todas irrelevantes, 9,20 cruzando para cima e para baixo, tá horrível. Já gráfico limpo, aqui a gente vê que houve um rompimento dessa máxima, né? Pegou a liquidez, comentei dessa questão dessa liquidez. O Ibov fica mais claro de ver esse movimento. Pegou essa liquidez, essa máxima aqui. E aí eu comentei que o movimento foi bem esticado. A gente pode talvez ver um movimento corretivo aqui, porque infelizmente acabou essa liquidez desse topo. Qual que é a próxima? Aqui ou aqui, e tá longe. Então, possivelmente pode haver uma correção. Se quiser realmente ir para cima, depois vai. Mas acho que esticado dessa forma como tá querendo ir, não vai dar muito certo. E aí o candle de sexta foi um candle praticamente um engolfou o candle de quinta. Tomar cuidado com isso, porque se haver o rompimento dessa mínima aqui, a gente vai ver um padrãozinho de correção maior acontecendo. Tomar cuidado com retração desta pernada. Então a gente tem mais alvos aqui para pegar. Tem espaço, né, da retração aqui para poder corrigir normalmente. Isso aqui no diário a gente vê que é como se fosse uma lateralidade, tá? Então eu comento que esses movimentos que quer romper de forma esticada sem fazer um respiro tende a ser rompimento falso. Então eu não vejo como ainda um rompimento verdadeiro desse topo aqui. Então diário, média de 20, longe da média de 200, depois eu vou confirmar. Confirmou o alargamento, foi uma bandeira de baixa, um possível oco inclinado. Deixa eu colocar aqui, formou uma lateralidade e está na fase de rompimento. Pode ser rompimento falso. Acabou a liquidez. E aí essa região aqui se torna uma região de trava bem forte. Eu acho que coincide também com retração dessa pernada. Coincide, 61 de retração. De médias, a gente vê aqui que a 200 ainda tá longe, mas agora pouco me importa isso aqui, e FR tá tudo ok. 60 minutos. Temos que tomar muito cuidado, porque se quebrar, deixa eu desenhar, a gente teve movimento de alta, uma mini correção, movimento de alta, mini correção, movimento de alta, uma correção mais forte, não conseguiu subir de forma efetiva e tá querendo voltar. Se quebrar esse fundo aqui, a gente tem um movimento mais forte de correção. Então, este fundo aqui se torna uma região relevante. E aí, no gráfico oficial, eu vou deixar esse caixote preto, que compõe a resistência da lateralidade. E também vou deixar desse fundozinho aqui com uma cor diferente, para eu lembrar que é a quebra da estrutura do movimento altista. Vou deixar de uma cor aqui mais forte, tipo um alerta, atenção, porque se quebrar isso aqui vai voltar para a lateralidade e aí tende a buscar talvez essa região de mínima de novo. Então, enquanto não quebrar essa região, a gente vê uma característica mais possível de voltar e romper essa máxima aqui. Tomar cuidado então com essa quebra desse pivôzinho ou desse fundo aqui, pode ser tanto deste quanto este. E aí dos 60 minutos então basicamente isso que eu tinha que ressaltar. Deixa eu ver de médias de novo. Nada, porque lateral não tem que eu ficar olhando médias. Movimento aqui de figura não vejo ainda nada possível. Tem LT, tem não sei o que, mas se eu ficar caçando eu vou achar muita coisa aqui no meio dessa lateralidade. Então menos é mais. Nessa região agora do 15 minutos a gente tem a possibilidade de uma figura até relevante de ser considerada, que é esse canalzinho aqui, que eu também vou deixar marcado no layout. Então tenho esse canalzinho aqui marcado também. Deixa eu olhar aqui, então 60 minutos. Voltando, esqueci de anotar. Rompeu o canal de alta. Deixa eu ver que canal que era esse. Não me importa esse aqui agora. Pode confirmar a bandeira ou se tornar lateralidade, não me importa. IFR não me importa. Possível pré-rompimento, não me importa. O que eu preciso ressaltar
está próximo da resistência do caixote, pode ser rompimento falso. Cuidado com a quebra da tendência de alta. E 15 minutos. Deixa eu colocar aqui 15 minutos, um canal de baixa. Então tem esse canalzinho marcado, vai ser importante porque aí, por exemplo, médias 5 minutos, eu não vejo 9, 20, 50 relevante, é a estrutura do canal que está mais forte. E aí, a depender do tipo de gap amanhã, se abrir dentro desse canal, infelizmente nada a ser feito com análise técnica. Não vejo nada. Realmente, o canal aqui está mais forte. Em relação ao 2MV, deixa eu ver o VWAP aqui. O VWAP mensal está lá embaixo ainda, do dólar não tinha olhado, o VWAP mensal está longe ainda. Nada aqui de gráfico para ressaltar. Agora do S&P lá fora, a gente vê que está travado. O que está acontecendo aqui também, porque se a gente vê esse movimento meio sem tendência, a gente também verifica isso aqui no Ibov. Então, tá travado aqui também nesses últimos dias. Cada um pegando uma direção, mas no geral tudo travado. Então, travado. Já em relação ao EWZ, nós temos aqui, eu até comentei que na quinta-feira que eu estava receosa pela possibilidade de falhar nessa figura e romper a máxima do ombro. E aí, a gente vê que na sexta-feira acabou ainda respeitando essa região desse segundo ombro, então ainda é possível o oco aqui de reversão no EWZ, o que pode influenciar o índice para baixo. Então, a gente tem algumas divergências de tempos gráficos, um está falando uma coisa, outro está falando outra. No semanal aqui do EWZ está querendo, deixa eu ver aqui, desconsiderar essa LT inclinada, a gente vê pelo semanal que ainda é afunilamento lá fora. Então, tem muita divergência, é confuso, tá confuso. De notícia para essa semana. Segunda-feira geralmente não tem nada. Deixa eu marcar aqui dia 18 pro dia 20, 18 para o dia 22. Amanhã, olha que amanhã tem 8 horas. 8h25 não é de movimentar, mas tem 9 horas. Então amanhã vai ter até algumas coisas fora do comum. A gente já amanhece, madrugada, IPC importante. IBCBR de novo aqui, 9 horas, importante. 9h30 não é de movimentar esse aqui. Depois nós não temos praticamente mais nada, porém, quarta-feira é a super quarta, tomar cuidado, de madrugada já vai ter notícia importante. Depois, não é de movimentar essa, mas quarta-feira, a partir da parte da tarde, vai ser relevante. Porque tem taxa de juros aqui, depois antes disso, tem taxa de juros também lá nos Estados Unidos, com a declaração do FONC, que já é importante também. Depois começa então a taxa de juros daqui, então super quarta, cuidado, não é o dia que fica chato, pode ser dias anteriores, então amanhã e terça pode ficar chato. Depois quinta-feira, 9h30 importante. Por enquanto, só quarta-feira que é mais forte. Sexta tem importante aqui, mas não tanto. Então, essa semana aqui vai girar em torno da quarta-feira. Quarta-feira, muito importante. Então, basicamente, eu acho que era isso que eu tinha que ressaltar para essa semana. Segunda-feira, terça, praticamente vai ficar talvez travado, aguardando a notícia dos juros de quarta-feira. E, principalmente, não é a questão dos juros, e sim a declaração do FONC, declaração do Fed, o Banco Central daqui. E aí, se a gente olhar as posições dos players lá fora, a gente vê que ainda a questão do alargamento, né? Começa movimento altista em região de fundo do alargamento e movimento baixista em região de topo de alargamento. Então, alguns dias compra, outros dias vende. Está indeciso. Por enquanto, estrangeiro segue no movimento altista aqui nas posições. Aumentou de 130 para 168 de quarta para quinta. O resultado de sexta eu vou ter apenas amanhã. Então, basicamente isso que eu tinha que ressaltar para essa semana do dia 18 de setembro. E as vagas para a minha quarta turma de mentoria estão abertas, com o início das aulas marcado para dia 22 para iniciantes e dia 25 para os demais.
O conteúdo será abordado temas importantes para iniciantes no mercado, price action avançada, análise técnica avançada, macroeconomia, fluxo, plano de trade e gerenciamento, inteligência emocional e outros temas. Quer mais? Serão quase 15 estratégias backtestadas, a única mentoria no mercado com maior conteúdo sobre emocional. Quase 600 slides de conteúdo teórico. E ainda vou disponibilizar modelo de plano de trade, modelo de gerenciamento de risco, planilha de backtest, mapa mental, modelo diário de trade, planilha de corretagem, etc. Quer mais? As aulas serão ao vivo de segunda a sexta-feira, às 21 horas pelo Discord, sendo que as aulas iniciarão dia 22 para iniciantes e dia 25 para os demais. Duração média do conteúdo, quase um mês de conteúdo teórico. As aulas serão gravadas e disponibilizadas no Nutror. Depois do conteúdo teórico, você terá acesso completo ao Discord para acompanhar o pregão ao vivo comigo de segunda a sexta-feira. Além disso, todos os dias após o pregão, terá revisão do dia ao vivo. Também aos domingos terá estudo semanal, analisando o que pode vir a acontecer na próxima semana. Terá aulas de backtest de todas as estratégias que já foram ensinadas e terá outras dinâmicas para incentivar o seu aprendizado. Tudo isso por 3 meses. E se você quiser ficar mais, eu tenho a primeira mentoria que dispõe um método de ficar comigo sem pagar. Como? Fazendo atividades que ganhem pontos para o ranking. No ranking, se você bater o mínimo de pontos, você fica comigo no próximo mês sem pagar. Se você não bater o mínimo de pontos, você paga R$150 de mensalidade. Entendeu que eu quero alunos que participem, alunos que interagem? Então, se você é um aluno dedicado que interage, você só tende a ganhar comigo. E se então você não é iniciante, você tem noção básica do mercado, o valor para você é mais barato. Você tem que ter conhecimento básico do mercado, já tem que ter operado alguma vez na sua vida, e aí você terá um desconto especial de R$ 1.399 à vista ou 12 vezes de 125 sem juros. E se você for iniciante, você terá aulas extras comigo antes da aula oficial para eu te introduzir ao mercado. Aulas de extrema importância. A maioria das mentorias no mercado não são preparadas para você. Você precisa entender isso. A minha não era, agora ela é. Então, se você é iniciante, para você haverá um valor de R$ 1.699 à vista ou 12 vezes de 140 sem juros. E se você quiser um desconto, corre lá no meu Discord, caça meus mentorados, só manda mensagem para eles falando assim, me indica, tira print, me manda. Com isso você já ganha 5% de desconto para poder participar da 4ª turma de mentoria. Como que você faz para participar? Não é para clicar em link, comprou e bem-vindo à turma. Não, eu preciso te conhecer. Você entra em contato comigo, avisa que quer participar e aí você terá o formulário para você preencher o cadastro. Cadastro básico, que é perguntando qual o seu nome, seu Instagram, seu WhatsApp, porque assim eu vou entrar em contato com você no particular. Entendido? Então, se você tem interesse, pode responder aqui nos comentários do YouTube, ou pode mandar mensagem no privado, pode me caçar no Discord, pode me caçar no Instagram, me mande mensagem que eu vou entrar em contato com você no particular para você preencher esse formulário, para eu te conhecer melhor, saber o seu histórico, sua trajetória até hoje no mercado financeiro, ou se você é iniciante, mas tudo isso a gente vai conversar pelo WhatsApp, beleza? Ficaria muito feliz se você tiver interesse em participar da mentoria. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para a mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?